A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje estaremos estudando a nossa lição de número 4. Lembrando que estamos estudando sobre o tema Salmos, livro de Salmos. E essa lição de hoje nós vamos estudar o tema Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Salmo de número 25. E neste salmo nós vamos ver que Davi expressa um pedido de socorro e uma súplica de perdão. Mas também Davi ele manifesta um desejo de conhecer os seus caminhos e viver de acordo com a vontade do Senhor. Nesta lição também nós vamos ver que o Salmo 25 ele é um salmo acróstico. Estudamos isso na lição anterior e nessa lição nós temos um exemplo de um salmo acróstico. Vamos ver também nesta lição, dentre outras coisas que iremos aprender nessa lição, nós vamos ver a atitude que Davi expressa, e esta atitude em dois aspectos, o aspecto da oração e meditação. Vamos ver aí a importância da oração e meditação na sua palavra. Outra coisa também que nós vamos abordar nesta lição são os atributos comunicáveis do Senhor. E o que a lição também vai retratar, que vai nos fazer refletir, é o tipo de relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento. E vem-nos uma pergunta: qual o tipo de relacionamento que eu tenho tido com Deus? E olha, meu amigo, minha irmã, meu irmão, este tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Deus vai refletir, vai determinar o tipo de relacionamento que eu tenho no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito da igreja. Na família, nós vemos que o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus vai influenciar no relacionamento esposo, esposa, pais, filhos, filhos com os pais. No âmbito social, ou no trabalho, ou mesmo na escola, na faculdade, também o relacionamento com o Senhor vai determinar que tipo de relacionamento que nós temos com os nossos colegas, tanto de trabalho quanto de escola. E na igreja também vai determinar o tipo de compromisso que eu tenho na igreja. Se eu não tiver relacionamento com Deus, eu vou ser uma pessoa totalmente descompromissada com a obra de Deus. Eu quero deixar, para finalizar a minha parte, 2 versículos bíblicos que encontra-se lá em Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6, eu quero ler primeiro o versículo 6, que o Senhor nos diz algo. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6,6. E o Oséias 6,3, que nós bem conhecemos também. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conhecer e prosseguir neste conhecimento. Esse é a nossa missão. Nós temos que ter este desejo, sentir essa necessidade de conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Que tenhamos uma excelente aula no nome do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine nesta lição, neste aprendizado de hoje. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por aqui estarmos para meditarmos, estudarmos a Tua palavra. Abençoa-nos, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito para que possamos ter o conhecimento pleno da Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por tudo te louvamos,
agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenhamos uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais esse dia em que estamos juntos nessa escola bíblica dominical para aprendermos com Ele meditando na Sua palavra. Faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Salmo 25:4 é o texto áureo dessa lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Na introdução, a revista nos traz o seguinte texto. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, nesta lição, meditaremos sobre esse Salmo 25, que nos leva a pensar sobre perdão, orientação e proteção. Também nos instrui a conhecer os caminhos do Senhor, bem como a sermos dirigidos por Ele, enquanto trilhamos por esses caminhos. Viver conforme a reta doutrina, segundo a medida de Cristo e não de acordo com o mundo, deveria ser o ideal de todo cristão. Esta lição nos convida a procedermos assim e nos presta esclarecimentos básicos de como conquistar esse ideal. Lógico que a discussão desse assunto não começou no livro dos Salmos. Veja esse importante diálogo de Moisés com Deus em Êxodo 33:13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças conhecer o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Perceba a profundidade desse pedido de Moisés. Esse pedido foi feito há quantos milhares de anos atrás? Será que conseguimos considerar a atualidade dessa mesma petição? Então vejamos o tópico 1, um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 é um acróstico. Já explicamos o que é um acróstico na lição de número 1. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Há dois aspectos importantes neste salmo. Primeiro, a oração, quando o salmista apresenta a Deus as suas súplicas, e a meditação, quando ele toma consciência dos atributos de Deus e passa a refletir sobre eles. Essa oração de Davi é uma oração pessoal, mas a fervorosa petição está alternada com uma sóbria meditação, nos ensinando que tanto uma quanto a outra caracteriza a alma que espera no Senhor, que tanto ora como medita na sua palavra. É um alfabeto inteiro de súplicas, 22 versículos correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico, o que não fica muito claro para nós quando o lemos em nossa língua, porque a tradução faz com que as palavras em nosso idioma não comecem com as mesmas letras sequenciais do alfabeto hebraico. Segundo escreveu Spurgeon, Davi é retratado neste salmo como uma miniatura fiel. Sua confiança santa, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu arrependimento amargo e suas aflições profundas estão presentes aqui, para que enxerguemos o próprio coração do homem segundo o coração de Deus. Sem vida de oração, não há relacionamento nem intimidade com Deus. Sem a meditação nas Escrituras, não há conhecimento possível a respeito do Deus que nós servimos. Um e o outro precisam coexistir em harmonia. Isso é o que será discutido no item 1.1, oração de Davi.
Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Assim escreveu o comentarista da lição. Mas vejamos o versículo 1 do Salmo 25. Senhor, a ti levanto a minha alma. Em oração, Davi se desmancha diante do Senhor, buscando perdão, buscando orientação e buscando proteção. O modo como ele se expressa é de tal forma genérico que parece encaixar perfeitamente com a situação de vida de inúmeras pessoas, muito particularmente aquelas que estão se sentindo sozinhas e abandonadas. Davi entendeu o que nós precisamos entender também em relação à oração. Ela é o melhor remédio contra todo o mal que nos acomete. Ela é o bálsamo que precisamos em toda e qualquer circunstância de nossa vida. E ela ainda nos proporciona acesso ao trono de Deus. Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Há muitos que oram diante da igreja, mas não oram diante do Senhor. Há aqueles que até mudam a entonação da voz para poder dirigir uma oração pública, ou demonstram prazer em mostrar os seus joelhos calejados de orar, ou ainda utilizam a oração para atender a propósitos egoístas, escondidos sobre uma falsa espiritualidade. Muito particularmente em nossos dias. Há aqueles que até fazem pose enquanto estão orando, porque sabem que estão sendo fotografados. Uma voz melancólica, chorosa e que parece mais teatral do que espontânea, longe de evidenciar um perfil piedoso, revela a perspectiva enganosa de alguns em relação a Deus. Não são a mera aparência, ou a posição física, ou a tonalidade, o timbre de voz, ou as palavras, ou as expressões faciais que levam uma oração a ser aceitável diante do Senhor, mas é a disposição do coração, são as intenções, são as motivações com as quais nos dirigimos a Ele. Orações na Bíblia são comparadas ao incenso, que lentamente se queima, produzindo um odor muito característico. Ele simboliza a oração que chega até o Senhor como um cheiro suave. O salmista, no Salmo 41, verso 2, entende e expressa a esse respeito, dizendo: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O comentarista explica também que a meditação de Davi ocorria quando ele, percebendo os atributos de Deus, passa a refletir sobre eles. O Senhor é um ser único, pessoal, moral e infinito em todos os seus atributos. Pensar nesses atributos aumenta a nossa capacidade de entendimento do ser de Deus. Atributos divinos são as perfeições do Todo-Poderoso reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da revelação dele com o homem nas diversas obras. Os atributos são classificados geralmente em dois grupos principais: os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos exclusivos de Deus, só Deus tem, e que seriam perfeição, espiritualidade
infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência. Os seus atributos comunicáveis seriam aquelas qualidades de Deus que ele partilha conosco, ainda que em um grau infinitamente inferior ao que é encontrado nele próprio. São atributos comunicáveis. A santidade. Deus é santo por excelência, mas nós também devemos ser santos se quisermos ver o Senhor. A verdade, a fidelidade, o amor, a bondade, a justiça, a sabedoria, tudo isso são atributos de Deus que Ele partilha conosco e que nós também precisamos desenvolver. Pense nisso. Ore sem cessar. Que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Mas não deixe de meditar sobre quem é o nosso Deus. Não deixe de pensar na grandeza do nosso Deus, porque é esse exercício conjunto de oração e meditação que nos fará mais sensíveis a Ele. 1.2. Não me deixe confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi sofreu duras oposições à sua pessoa e ao seu modo de pensar. Davi não só enfrentou oposições de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também as da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Isso é o que o comentarista nos escreveu. Agora pensemos. Salmo 25, 2 e 3. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 25, 20. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porque eu confio em ti. Quantos opositores Davi teve que enfrentar ao longo da sua vida? E o que devemos fazer quando estivermos vivendo situações similares? Um passeio rápido pelos Salmos de Davi vai nos dar uma ideia bem abrangente do quanto Davi estava disposto a cumprir a vontade de Deus, atender ao seu chamado, ainda que muitas batalhas se apresentassem diante dele. E ele sabia que elas viriam de todos os lados. No Salmo 27, do versículo 8 ao versículo 11, que é um salmo de Davi, ele diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Aprender o caminho do Senhor e escolher andar pela vereda direita, que é o que precisamos para vencer todo e qualquer inimigo, é o procedimento esperado daquele que não quer ser confundido. Nesses enfrentamentos, nessa luta constante que se arma contra nós muitas vezes, nós somos chamados a ter uma posição diferenciada. E quando assumimos uma posição bíblica diante de tudo que nos apresentar, certamente a confusão não será nossa, a vergonha não será nossa. Davi afirma: alguém ficará confundido e envergonhado com toda essa situação, mas não serei eu.
Muitos salmos de Davi vão versar sobre essa questão. Eu vou citar apenas o 35, verso 4 e o verso 26. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim atentam para o mal. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Saiba disso, creia nisso. Mas também Davi vai adiante e clama a Deus pelo perdão dos seus pecados. O 1.3 vai nos explicar a esse respeito. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias já foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó por causa da mentira. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica o seu perdão. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Ao escrever esse salmo, Davi já tinha passado pela experiência nefasta do pecado em sua baixeza mais vil. E sabia que a única forma de superar e seguir adiante era obter o perdão de Deus e refazer a sua vida de acordo com o perdão recebido, lutando para não cometer os mesmos erros de novo. Ele sabia também que os seus erros seriam lenhas para a fogueira dos seus inimigos e o quanto os opositores podem ser cruéis. Então, precisava contar mais uma vez com a misericórdia e a benignidade do Senhor para não ser destruído nem em sua própria mente, nem por seus inimigos. O verso 4, 5 e 6 deste salmo são a tônica desta lição. É pelo conhecimento dos caminhos do Senhor que saberemos desvencilhar dos nossos inimigos, e é por andar nas veredas do Senhor que seremos alcançados por suas misericórdias e benignidade. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti eu tenho esperado todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Salmo 25, 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmo 25, 18, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Um versículo de Provérbios chama muito minha atenção quando o assunto é o perdão adquirido em Deus pelas iniquidades cometidas. Provérbios 16, 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Veja que Davi apelou para a misericórdia divina e nós fazemos bem em apelar também. Somente por ela é que não somos consumidos, mas misericórdia e verdade andam juntos. Apenas quando a verdade prevalece, a misericórdia pode agir. Sem confissão, não há remissão, e sem remissão, o inimigo das nossas almas continua livre
para engendrar contra nós um processo de perseguição espiritual. Ou seja, enquanto não confessamos e deixamos, vamos voltando aos mesmos delitos, praticando os mesmos pecados, vezes sem conta, até que nos defrontemos com o juiz de toda a terra, do qual ninguém escapará. Podemos esconder as nossas iniquidades nos recônditos mais profundos da nossa alma, em compartimentos que ninguém tem acesso, e ali podem permanecer por anos sem que ninguém saiba, enganando pessoas com aparência de santos. Mas Deus sabe, e Deus vê, e uma vida assim jamais prosperará. Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade dos meus pecados. Deus ama e perdoa sem limites. Todavia, se faz necessário lembrarmos que Deus não brinca de ser Deus e nós também não devemos brincar de ser crentes. Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então vamos para o tópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara, faze-me saber os teus caminhos. Vemos nesta declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. O que seria mais importante para nós nesta vida que andar, viver e ser guiado pelo Senhor, no próprio caminho traçado por Ele, fazendo direitas veredas para os nossos pés? É nesse Salmo 25 que Davi professa seus desejos em relação a Deus e sua dependência dele. De modo muito claro, ele quer conhecer a vontade de Deus antes de tudo, desenvolver intimidade com o Senhor e reconhecê-lo em todos os seus caminhos como Senhor e Salvador. 2.1 A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa, guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo 25, verso 5, a parte A do versículo. O comentarista também traz Provérbios 3:3, onde diz que um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Veja, ainda o Salmo 86:11 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Mackintosh expressou sua vontade de viver e de ser guiado pelo Senhor quando escreveu, não existe nada verdadeiro, nada sólido, nada que satisfaça a alma senão Cristo. Sem Ele tudo é vaidade e aflição de espírito. Só nele encontramos gozo verdadeiro e eterno. É por isso, só quando começamos a viver nele, dele, com ele e para ele, é que começamos verdadeiramente a viver. Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E essa é a única verdade. Tudo o que é verdadeiro flui dessa verdade primordial. A Bíblia é a fonte da verdade. Toda ela é a verdadeira palavra de Deus. Ela só contém verdades. Através do Espírito Santo, a pessoa tem condição de crer na verdade pregada, que é o lado divino, e então ela aceita a mensagem, a recebe no seu coração, que é o lado humano, mas também pode recusá-la. João 17:17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
O Salmo 138, que também é um salmo de Davi, associa verdade com benignidade, entendendo realmente ser essa a atitude de um viver sábio. Salmo 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Que possamos nos apossar desse ensinamento e nos inclinarmos diante daquele que é digno de receber honra, glória e louvor, pela benignidade e pela verdade que a Santíssima Palavra me deixa conhecer e usufruir. 2.2 Trata-se do desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, 14. Percebe-se claramente que Davi queria ter uma profunda intimidade com Deus. Mas há uma questão aqui que o comentarista coloca para nós na revista. Somente mediante aliança se pode ter intimidade com Deus. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. O problema dos cristãos nominais sempre existiu. Nem todos que parecem ter intimidade com o Senhor têm realmente. Mas Davi se recusava a ter um relacionamento superficial com o Senhor. E por isso deixou registrado para nossa meditação que há um segredo. O segredo é a aliança. Nós não sabemos como podemos entrar em aliança com Deus, mas Ele mesmo nos mostrará como. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, vive em mim e vive em você. Nosso coração foi transformado para abrigar a sua presença santa. Não existe crescimento espiritual sem intimidade com Deus. Paulo, um dos maiores eruditos e intérprete da lei da sua época, depois de ser batizado, ficou 3 anos em meditação e reflexões no deserto da Arábia, para, então, depois, iniciar o seu ministério. Isso encontra-se em Gálatas, capítulo 1, dos versos 16 e 18. Todo conhecimento adquirido ao longo de anos não foi suficiente para prepará-lo para o serviço divino. Mas na escola de Deus, nesses 3 anos na Arábia, ele pôde aprender que há uma fonte inesgotável de sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, conforme deixou registrado Tiago, capítulo 1, verso 17. E então, ele pôde crescer na presença de Deus para cumprir o mandato divino para a sua vida. Assim como Paulo na Arábia, nós vemos Moisés no Horebe, nós vemos Elias no ribeiro de Querite, Ezequiel junto ao rio Quebar e João na ilha de Pátimos. Todos autênticos servos de Deus que aprenderam por experiência a verdade que o mantimento sólido é para os perfeitos, aqueles que tiveram os seus sentidos exercitados para discernirem tanto o bem quanto o mal, e fizeram a opção de aprender diretamente com o mestre dos mestres. Todos eles são exemplos de grande importância do que é estarmos a sós com Deus. Em muitas situações é necessário afastarmos-nos das vistas dos homens para gozar da solidão santa na presença de Deus. Talvez para muitos esse momento de distanciamento social seja um recurso divino para investirem menos na própria projeção e voltarem mais para dentro de si e da palavra do Senhor.
para então redescobrir os segredos da aliança. Davi era um homem íntimo de Deus. Esse não foi apenas seu desejo, mas foi uma empreitada que ele se dedicou toda a vida. Então Deus fez com ele uma aliança. O resultado mais imediato da aliança davídica foi o estabelecimento do reino do filho de Davi, que deveria edificar um templo para o Senhor, e então o reinado de Davi passaria aos seus descendentes. Salmo 89, 3 e 4 fala dessa aliança. Eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Eu jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Todos nós temos uma aliança com o Senhor, mas nem todos sabem seus segredos e nem guiam as suas atitudes de acordo com os termos deste acordo, infelizmente. Bem, o item 2.3 nos fala do reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. E o comentarista escreveu que Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo, livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Somente Deus o salvaria. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão do verso 15, pois ele tirará os meus pés da rede. Nós entendemos que o propósito da revelação divina através das Sagradas Escrituras é nos outorgar salvação. E como afirmou John Stott, Deus falou e fala através de ações e de palavras. E Ele fala não só para nos ensinar, mas para nos salvar. Não só para nos instruir, mas para nos instruir especificamente para a salvação. Do mesmo modo, a salvação também deve ser o tema da oração. Não apenas a salvação da alma, mas o livramento de todo dano, como se vê nesse salmo. Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que livra, Deus é aquele que resgata. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não sobreviveríamos. Salmo 119, versículo 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas eu espero na tua palavra. A oração de Davi era contínua, porque a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro e, sem dúvida, ele orava todos os dias. A lição espiritual é a perseverança na oração. Nós dependemos tanto de Deus hoje como Davi dependeu no seu tempo. O livramento do perigo e do dano tem ocupado nossos pensamentos e tem sido o tema das nossas orações, que precisam ser constantes, ininterruptas, insistentes, tanto quanto são os nossos problemas. Nós não podemos esmorecer nem afrouxar as nossas orações, ainda que a esperança adiada faça desfalecer o coração. Provérbios 13, 12. Ainda que pareça que as coisas estão tomando um rumo sem volta de desgraças, infortúnios e sofrimentos sem fim, ainda assim continuaremos orando, porque só Deus pode livrar o seu povo. A conduta má das pessoas continua a influenciar negativamente muita gente. Nós somos abatidos por muitas circunstâncias adversas. Nós enfrentamos dificuldades de toda ordem, mas o testemunho de grandes heróis da fé nos mostra que aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que ora e medita na palavra de Deus, experimentará o melhor de Deus. Deus é e sempre foi
poderoso para transformar maldição em bênção. E assim fará, se confiarmos nele e aguardarmos pelo seu livramento, independentemente do que estiver acontecendo à nossa volta ou o que as pessoas pensam a nosso respeito ou fazem conosco. É ele, e somente ele, que tirará os nossos pés da rede. E então passamos ao tópico de número 3, conhecendo os caminhos do Senhor. Esse tópico fala conosco sobre como é fundamental conhecer os caminhos do Senhor e nos dá indicação de alguns caminhos que não podemos deixar de trilhar. O povo de Israel desviou-se do caminho de Deus para a idolatria e para a iniquidade. E ele o chama de volta às veredas antigas e ao conserto da sua lei. Por sua vez, a igreja deve examinar-se a si mesma para ver se está caminhando no poder do Espírito Santo e na retidão proclamada pela palavra de Deus. Sem isso, o que sobra é uma grande imaturidade espiritual de pessoas sem raiz, sem identidade cristã, que prosseguem fazendo coisas reprováveis e comprometem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em uma sociedade que necessita urgentemente ser alcançada pela mensagem do Evangelho e desenvolver um cristianismo puro e simples. O primeiro desses caminhos, apontado pelo comentarista, é o caminho da obediência. Deus quer que todo homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer, diz o comentarista, é inócuo, ou seja, não produz o efeito pretendido. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de cultos, mas o coração não é convertido. Seguem suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Conhecer sem obedecer é um erro crasso, que infelizmente se tornou uma prática muito comum. Quando o ordenamento divino em todas as coisas é seguido, a vitória é assegurada. A obediência à palavra passou à história como o único meio eficaz de garantir bênçãos de Deus na nossa vida. O caminho da bênção ainda hoje continua sendo o caminho da obediência. A obediência é uma semeadura e é também um sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Uma vez tendo adotado um estilo de vida cristão segundo a Bíblia, observamos então o padrão de obediência requerido dos servos do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. As armas que são poderosas para a destruição das fortalezas, dos conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus são aquelas que provêm do próprio Deus e são assimiladas e colocadas em prática pelo fiel, que deseja, antes de tudo, agradar a Deus. Estas armas seriam a oração, a fidelidade, a obediência, a reta doutrina, a comunhão dos santos, a proclamação do Evangelho com poder e verdade, e obediência incondicional à palavra de Deus.
É através destas armas que todo pensamento é aliado à vontade de Deus e, assim sendo, o senhorio de Jesus Cristo é demonstrado na vida daqueles que o servem. O comentarista ressalta que Paulo nos ensina que não devemos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha, isso é um fato incontestável. As maiores batalhas ocorrem primariamente na mente, antes de se manifestar por outras vias. Alguns pensamentos têm origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana pecaminosa e as forças satânicas. Quando atacado por pensamentos maus ou imundos, precisamos resistir e rejeitar firmemente em nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso permitir que a paz de Deus guarde o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. A ideia de obedecer está ligada ao ato de submeter-se à autoridade em acatar ordem superior. A Bíblia nos recomenda que tenhamos uma conduta cristã santa, irrepreensível e inculpável. Isso acontecerá se acatarmos aquelas ordens superiores que chegam até nós pela palavra de Deus. A nossa guerra contra o mal inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Isso é estar no caminho da obediência. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual. E o desobediente não tem parte no reino de Deus. O segundo caminho é o caminho da graça, o 3.2. Com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. A palavra graça tem sido sistematicamente definida como o favor imerecido que Deus concede aos homens. Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, demonstrada por Ele através da sua bondade com todo pecador que não merece o seu favor, mas que ainda assim é beneficiado por Ele. Há um caminho de graça preparado pelo Senhor, e importa-nos entrar por este caminho e permanecer nele. Discorrendo sobre o discipulado cristão e a importância da graça ofertada por Cristo, o pastor Dietrich Bonhoeffer faz uma importante reflexão sobre graça barata e graça preciosa, chamando nossa atenção para o fato de que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça é preciosa por custar vida ao homem. É a graça, por assim, porque Ele dá a vida. É preciosa por condenar o pecado. Ela é graça por justificar o pecador. Essa graça, sobretudo, é preciosa por tê-lo sido para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. E porque não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou tão caro. Podemos entender que a graça é de graça, mas nunca foi barata. O preço que foi pago para que pudéssemos usufruir dela foi altíssimo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12, disse: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência,
de que com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Aos Efésios ele escreve no capítulo 4, verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Essa graça é cantada nos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela é o assunto dos mais relevantes sermões que já foram pregados nessa terra. Ela precisa ser entendida e vivida na prática, e triste aquele que não entende esta mensagem e o seu propósito. E já, caminhando para o final, o item 3.3 nos fala do caminho da perfeição. O salmista, nesse item, faz menção à sinceridade na retidão, faz menção de honestidade, faz menção à integridade. Diz que somos chamados para ser diferentes e fazer diferença, e que o próprio Senhor Jesus disse: sede, pois, perfeitos, em Mateus 5,48. Então, trata-se de perfeição no seu sentido moral, no seu sentido completo, no sentido de ser íntegro. Vimos que no 2.2, que desenvolveu o tema da intimidade com Deus, que essa perfeição, essa sinceridade, essa integridade, ela passa pelos termos da aliança. Veja que aqui nós podemos afirmar que a aliança com Deus somente subsiste onde há integridade. Apenas uma pessoa íntegra é sincera, apenas uma pessoa sincera está no caminho da perfeição. É sábio ser íntegro e é muito tolo ser menos do que isso. Muitos e muitos versículos confirmarão essa verdade. Ao final de cada dia, nós precisamos estar aptos para responder a seguinte pergunta: eu mantive a minha integridade hoje? Diariamente, nossa integridade será testada. Será testada por Deus, por amigos, por vizinhos, pelos parentes, pelos nossos inimigos, etc. Então, como podemos passar no teste? Manter-se no caminho da perfeição é manter-se íntegro, o que, consequentemente, nos manterá sinceros e dignos. Com relação a isso, há alguns pontos a se considerar. Primeiro, e decisivo. Perfeito, sincero, íntegro e digno é aquela pessoa que tem um compromisso com a verdade. É aquela pessoa que sempre fala a verdade. Nós não temos como falar uma mentirinha ou ocultar coisas muito relevantes debaixo de uma falsa aparência de piedade e continuarmos íntegros. A verdade é a cola, ela é o cimento, é aquilo que mantém os relacionamentos. Sem ela, tudo desmorona. Ela é a base de tudo. Depois vem a questão da vida consistente. Parecer ser é diferente de ser. A consistência entre o que se fala e o que se faz é o melhor indicador de integridade. O melhor elogio que alguém pode esperar nesse mundo é o elogio dos seus próprios familiares, porque quando a própria família reconhece a sinceridade que procede de uma vida íntegra, então nós temos aí alguém que passou no teste. E por fim vem a questão crucial da obtenção e manutenção da integridade. É preciso reconhecer, confrontar e confessar pecados regularmente. Nós somos pecadores, pois o pecado é um princípio imanente da natureza humana. Os crentes devem se conscientizar de que a carne, ou a natureza humana pecaminosa, é uma ameaça constante na sua vida.
e que devem sempre estar mortificando as suas obras más por meio do Espírito Santo que neles habita. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação. E com isso, nossa reconciliação, purificação da culpa e destruição do poder do pecado com o fim de vivermos uma vida de santidade. Quem afirma que não peca, não precisa da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo e está fazendo Deus de mentiroso. É com esses 3 pontos, então, que pensamos esta questão da integridade, sinceridade e perfeição, e sobre o que nos mantém exatamente no caminho da perfeição. Os salmistas entendiam isso e cantavam isso ostensivamente, e este é o padrão requerido de todos os filhos de Deus. Como conclusão, o comentarista escreveu que os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescer no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Que esse ensinamento seja de grande utilidade para nós. Que nós possamos, ao sermos instruídos pela palavra de Deus, assumirmos uma nova posição diante dela, a posição de vivermos segundo os seus preceitos. Que a graça de Deus, o grande amor do amado de Deus, o Filho unigênito do Pai, e a operação santa do Espírito Santo na nossa vida, através de suas consolações, seja com cada um de nós. Amém?